né? Mateus capítulo 24, no versículo... no versículo 4 diz assim, a partir do versículo 4. E ele lhes respondeu: ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Você veja que ele coloca aqui um cenário que não é nada bom. Um cenário de guerra, um cenário de traição, perseguição, ódio contra cristãos. Um cenário que aponta para a vinda do reino, que aponta para a aproximação da grande tribulação e para o dia do Senhor, que ele vai falar mais embaixo aqui, que eu não li, que senão vai ficar muito texto para a gente poder ler. Mas em meio a tudo isso, em meio a toda essa tribulação, perseguição, praga, descida toque de trombeta, a Bíblia fala que nesse tempo, encontrar homens na terra será como encontrar ouro. Nesse tempo, será tempo de tão difícil que as pessoas, ao saberem das coisas que virão, eles desmaiarão de terror. Então você imagina uma cena que Jesus profetizou, que a terra vai passar por um grande aperto, e esse aperto, ao mesmo tempo que está acontecendo esse aperto, de matas queimando, né, seca, fome, peste, guerra, dor, traição, gente sendo presa, cristão sendo odiado, sendo martirizado, aqui está dizendo, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o fim. No momento em que a terra está passando por aflição, que não chegou esse dia ainda, porque hoje é princípio das dores. O que está para acontecer ainda não está acontecendo. Mas na medida que essas coisas acontecem e acontecerão, um grupo de irmãos estão pregando o evangelho. Um grupo de irmãos estão anunciando o reino. Um grupo de irmãos estão pregando o evangelho do reino de Deus. O que vai acontecer aqui hoje, uma consagração, um levantar, é mais ou menos isso o que Jesus está falando. Em meio a tantas coisas que vão acontecer, haverão pessoas indo até os confins da terra para anunciar o reino. Porque Jesus só volta depois que este evangelho do reino for pregado a todas as nações. Eu vejo nisso uma missão que Deus deu para cada um de nós. Qual é a missão que Deus deu para mim? Não vou só apenas dizer missão, mas a responsabilidade que Deus deu para cada um de nós, se não pregar o evangelho do reino. Pregar o evangelho do reino não é uma opção. Eu escolho pregar ou não. Eu escolho me unir aos os discípulos de Jesus e vou pregar. Isso é uma opção. Isso não é opção. Paulo disse que a pregação do evangelho me foi posto como obrigação. Você não tem poder de decidir se você vai dizer sim ou não para Jesus. Aliás, você tem esse poder de decisão. Só que o não vai te acarretar na sua salvação. Não pense que Deus esqueceu da missão que Ele deu para você.
Não pense que a responsabilidade que Deus te deu lá no início, quando você aceitou a Jesus, Jesus deixou isso para sua decisão e vai ficar te abençoando porque ele é legal, ele é bom. Se você negar o chamado que Deus te deu, Deus vai te negar também. Por mais que você tenha comida, bebida e vestimento nos dias de hoje. O chamado que Deus nos deu para pregar o evangelho, isso é insubstituível e inegociável. É inegociável. Quando Jesus ele comissionou os discípulos para ir às nações, ele disse: vai e ensina tudo o que eu vos ordenei. Faça discípulos, batiza no meu nome. Esta missão não é dada apenas aos discípulos, o ID é para cada um de nós. O nosso chamado, a nossa responsabilidade, porque os dias maus estão chegando e o que nós estamos avisando às nações? Você está alertando as nações do dia do Senhor? Você está alertando as pessoas como um discípulo de Jesus que falar que Jesus está voltando ou saber que ele está voltando é muito fácil, porque isso fica no entendimento. Mas você está sendo uma peça desse mundo para alertar as nações e fazer discípulos para que eles fujam da ira do Senhor, porque a ira do Senhor está chegando. Está aqui. Os dias ruins estão vindo. O dia mau está chegando. Jesus vai apertar a terra. E cabe a cada um de nós preparar as pessoas para esse dia. Porque quando esse dia chegar, e se você não fez a sua parte de preparar quem Deus depositou na sua mão para preparar, ele vai cobrar de você, profeta. Ele vai cobrar de mim e vai cobrar de você. Ele vai dizer: cadê os talentos que eu te dei? Você levou no banqueiro para vir com juros? Lembra que eu semeio, que eu colho onde não semeio, que eu vou fazer a cega aonde eu não plantei? Eu faço isso na sua vida, mas cadê a sua parte que você tem que fazer? Aí está lá na parábola dos talentos. Não, Senhor, eu sei que o Senhor é um homem severo, o Senhor é um homem duro, e que colhe onde não semeia, e que junta, né, aonde o Senhor não espalhou. Eu sei que o Senhor faz isso aí. Por que você não produziu os juros dos talentos? Aí ele diz, ó, vai, pega desse camarada o que ele tem, dá a quem tem muito, pega ele e joga ao fogo as trevas exteriores. E lá haverá choro e ranger de dentes. Ele está falando isso para filhos de Deus que deixaram para trás o seu chamado. Filhos de Deus que simplesmente falam assim: ah, eu aceitei Jesus como Senhor, mas agora eu vou ficar aqui na Boi-Maria, deitado na rede, tomando suco de laranja e só. O ID requer duas coisas: você pregar, fazer discípulo e batizar. Pregar, fazer discípulo, batizar. Esse é o ID. E isto não é opcional. Isto não é... Você não tem que conversar e dar jeitinho para isso. Ou você se enquadra no ID, ou você está fora da missão. E se você estiver fora da missão, você está fora do propósito. E se estiver fora do propósito, o seu nome é riscado do livro da vida. É simples assim. Ou você acha que tem jeitinho para algo que Deus ordenou a fazer? Não tem jeitinho. Por mais que você esteja ou chateado com alguma coisa, ou que você esteja ocupado com alguma coisa, que ocupação não é desculpa para Deus. Senhor, eu vou casar, me tenha por escusado. Senhor, eu tenho um campo para cuidar, me tenha por escusado. Lembra do que Jesus falou? Esses aí, ó, não são dignos de mim. Esses não são dignos de mim. Então, não existe desculpa na terra para você. Claro que você não vai negar o Senhor na sua boca. Todo mundo aqui vai dizer que ama o Senhor, mas você pode negar com seus atos. Porque dizer que você ama o Senhor também fala. Até o diabo, se der, ele fala também. Inclusive, lá em Marcos capítulo 3, o demônio até adorou a Jesus, no caso. Isso para mim está dizendo nada. Até demônio adora a Jesus. E crê mais do que muita gente. E até estremece. Agora, a questão é, você está fazendo discípulo? Quantos discípulos você fez? Quantas pessoas você batizou? Quantas pessoas você levou para Jesus? Isso é que será cobrado. Porque Jesus, quando a gente fala que ele está voltando sim,
Para os que o esperam é dia glorioso, mas para os que adormecem é grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. E aí ele fala, ai daquele dia, por que vocês esperam tanto esse dia? Porque ele será um grande e terrível. Agora, por que vocês esperam tanto aquele dia? Eu espero aquele dia porque para mim é glorioso. Mas tem muita gente querendo a volta de Jesus. Ele fala, ai, por que vocês estão pedindo esse dia? Por que vocês estão querendo isso? Vocês não sabem que é um dia terrível? Um dia em que ele é um dia de vingança? Por que vocês esperam esse dia? Ah, mas eu não roubo, eu não mato, eu não xingo, eu não faço nada disso. Pois é, mas e a missão? O que aconteceu com isso? E o propósito? O que você fez? E o chamado de sacerdote que Deus te deu? Onde é que está isso? Porque o chamado de sacerdote é para abençoar as nações. E o sacerdote se aperfeiçoa no corpo de Cristo. Onde é que está isso? Onde é que foi isso? Tudo que nós fazemos hoje, se você recebeu o Espírito Santo, se você recebeu o dom de Deus, se você hoje tem o nome escrito no livro da Bíblia, no livro da vida, é a graça de Deus. E isso é uma oportunidade que Ele está te dando para que você cumpra aquilo que você foi chamado. Todos nós aqui que participamos do seminário do Reino, nós já sabemos com respeito à eleição, à escolha, ao que Ele nos destinou a fazer. Todas as vezes que você olha na Bíblia e você vê que aos que de antemão conheceu e o chamou e o justificou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o que é isso? Ele nos chamou para uma missão. De bilhões e bilhões de pessoas, Ele escolheu você, para ser semelhante a Ele, coisa que há milhões Ele não escolheu. E o que nós estamos fazendo com esse chamado? Isso é uma honra, fazer parte do reinado de Deus. Isso é uma honra, fazer parte da família bendita do Senhor. Você não quer reinar sobre as nações? Você não quer reinar com Cristo no reino milenar? Você não quer reinar com Ele, ser uma bênção para as nações? Mas para eu fazer isso, eu preciso aperfeiçoar o amor. E no amor está baseado o pregar o Evangelho e fazer discípulos. Como é que eu posso querer reinar sobre as nações se eu não quero fazer um discípulo aqui hoje? Tá difícil. Ah, eu quero reinar sobre as nações, porque eu sou sacerdote. Tá, mas hoje, no dia de hoje, você não está sendo fiel no pouco? Você quer que eu te coloque no muito? Não dá. A marca do reino é o amor. E a característica do amor é fazer discípulo. A característica do amor é ganhar almas. A característica do amor é ter comunhão. Como é que eu posso dizer, eu te amo, mas não quero estar contigo? Eu te amo, eu amo as nações, mas não quero ganhar ninguém. É muito fácil, eu sei. A gente está com a nossa vida, estarmos trabalhando, ter a nossa comida, né, ter a Netflix, mas você não foi chamado para isso, você foi chamado para sofrer por Evangelho. Você foi chamado para negar a si mesmo. Se é para viver igual às nações, então você não é filho de Deus, você é nação, criação, ou você está vendendo a sua primogenitura. O que é pior. Aí você escolhe, eu não quero ser primogênito, eu não quero fazer parte da nação de Abraão. Eu quero ser nação, eu quero ficar ali só recebendo a bênção. Eu quero ficar ali reconhecendo Jesus como Senhor, mas eu não quero fazer meu papel de sacerdote. Ok, pode ser que de repente, de fato, você seja nação, não tem nem Espírito Santo dentro de você. Você acha que tem, mas não tem. Mas você pode, de repente, ser um filho de Deus e estar negando a primogenitura, negando o chamado, negando o carregar a cruz, o ter que acordar cedo, o ter que aprender, ir na casa do Senhor para discipular irmãos, ajudar os irmãos a fazerem a obra. Porque ninguém faz a obra sozinho. Você imagina se só tivesse eu como cristão e Deus dependesse de mim para pregar o Evangelho? Como é que seria o mundo se dependesse de mim para pregar o Evangelho? Como é que seria? Pensa nisso, trazendo para você. Se Deus dependesse só de você para que o Evangelho fosse pregado, onde é que estaria a igreja se dependesse só de você? Porque o dia do Senhor está chegando, o dia mau está vindo. E a gente precisa estar junto.
A gente precisa estar unido. A gente precisa estar conciso. Não importa o que aconteceu, não importa o que passou, uma coisa eu faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Prosseguir para o alvo. Qual é o teu alvo? O meu alvo é o reino. O meu alvo são as nações. A criação geme, aguardando a nossa manifestação. E o que eu estou fazendo para manifestar essa glória? O que eu estou fazendo? Eu estou parado, comendo pipoca e vendo Netflix? Ou eu estou negando a mim mesmo, carregando a minha cruz, procurando vencer a minha carne e esquecer das coisas do passado? Porque a salvação é individual, meu irmão. Se a Gisete amanhã se apostatar da fé, desculpa, o problema é dela. A salvação é individual, eu tenho que fazer a minha parte. Sinto muito. O problema é dela. Não queria, ninguém vai acontecer. Mas se amanhã isso acontecer com ela, eu não posso parar a obra por causa dela. Se Jesus fosse parar a obra por causa dos outros, já teria parado a causa de Judas. Como é que a gente faz? A gente tem uma responsabilidade. Ela vai ser enviada. Nós estamos sendo enviados. Nós estamos fazendo a nossa parte. Eu tenho certeza que quando Deus cobrar, eu tenho bastante coisa para poder mostrar para Ele. Eu tenho bastante coisa. Servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. E muitas coisas o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Nós não somos apenas evangélicos. Não um termo até que para nós já é ultrapassado. Você tem o entendimento do reino, você sabe para que você veio. Você sabe por que você nasceu. Você sabe por que Deus te escolheu. Você sabe por que o Senhor te escreveu o seu nome no livro da vida antes de você nascer. É para que isso? É para quê? É para quê? O Espírito Santo está dentro de você, é para quê? Para quê? Só para ser bonzinho? Para ser bonzinho as nações também são. Né? Amar quem vos ama, as nações também fazem isso. O pecador faz isso também. Ou ele te deu isso para você manifestar a glória dele, curar. Você está preocupado em curar as pessoas? Em buscar para curar? Tanta gente doente que poderia ser curado, mas não foi porque às vezes eu sou incrédulo, porque eu não faço a minha parte. Eu levo isso para a minha vida também. A nossa missão não é para ser crente. A nossa missão é para libertar a criação do cativeiro da corrupção. As nações estão aguardando, gemendo, e isso não te comove, irmão? Se isso não te comove, então desculpa. Pode ser que você já esteja frio, como a igreja de Laodiceia. Se isso não te comove, aconteceu o que, que Jesus falou, o amor de muitos esfriará. Não é possível que a gente fale que as nações estão aguardando, gemendo, com dores, aguardando a minha manifestação, e eu fique impassivo com relação a isso, passivo com relação a isso. Eu fico olhando, vou ali comer, dou tchau, parabéns pela sua consagração, vou para casa e amanhã volta a minha vida normal, sabendo que a criação aguarda a minha manifestação. Isso não é para eu simplesmente guardar uma informação. Isso é para eu me converter dos meus maus caminhos. Isso é para eu me arrepender. É para eu vir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, quanto tempo eu perdi parado. Enquanto tem gente morrendo, tem gente passando fome, tem gente caindo em pecado. E o meu chamado que o Senhor me escolheu para ser rei e sacerdote, eu estou deixando de lado. Enquanto uns estão deixando de lado, outros estão abraçando a missão. Enquanto uns estão deixando de lado, outros estão entregando a sua vida. Tem cristão morrendo hoje, agora, sendo martirizado por amor a Jesus. Enquanto eu aqui no Brasil, livre para poder pregar o evangelho, eu não dou valor a essa liberdade que o Senhor me deu. Então veja que a nossa responsabilidade, irmãos, é muito grande. É muito grande. É como Deus me desse um cargo de gerente e eu ficar trabalhando como se fosse um funcionário. Não dá.
Não dá. A nossa missão é de ir e pregar o evangelho a todas as nações, anunciar a volta dele, anunciar que o dia do Senhor está chegando, que é o que nós fazemos. Quando nós ensinamos o reino, nós estamos anunciando que Jesus está voltando e que vai chegar o dia mau. Vocês sabem da marca da besta, que já está muito próximo de acontecer. E aí, o que você vai fazer? Que quem tiver, só pode comprar e vender quem tiver a marca. Ou você usa a marca, e aí você vai continuar com a sua vida normal, tranquila. Ou você não usa a marca e vai ter que começar a ir para o deserto, como está no Apocalipse capítulo 12. Vai ter que começar a ir para lugares ermos, depender do Senhor 24 horas. Aí eu pergunto, você está preparado para isso? Você está preparado para depender do Senhor 24 horas? Se hoje você diz, não, eu não posso porque eu tenho prova, porque eu tenho concurso, porque eu tenho aquilo, e naquele tempo você vai dizer o que para ele? Ou você usa a marca da besta, e aí você pode comprar e vender, ou você não usa e depende só do Senhor, que a Bíblia diz lá em Apocalipse 12, que é Ele que vai dar o sustento. É Ele que vai dar, porque você não vai estar empregado. Você não vai estar empregado. Você não vai poder comprar roupa. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai pegar a igreja e vai fazer isso aqui, ó. Acorda! Acorda, meu irmão! Acorda! Se não vai por bem, vai por mal. Se liga, se liga. Deus vai permitir apertar a terra por causa da igreja também, que tem muita gente dormindo. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 loucas e 5 prudentes. Sabe quem dormiu? As 10. As 10 estavam lá torando lá, dormindo. Até gente prudente, crente prudente, que não rouba, que não mata, que não xinga, que tem uma vida correta, tá lá, virgem prudente, mas está dormindo. Aí quando tá perto do fim, ela começa a ouvir, né, que Jesus, o noivo está chegando. Quem é que grita? Quem é que grita? O noivo está chegando. São justamente aquelas 2 testemunhas que se preparavam o tempo todo, que buscavam o tempo todo. Agora vai ter que pegar essas 5 virgens prudentes e ter que mostrar para ela. Agora vocês vão ter que aguentar o tranco. Porque uma coisa é você aguentar o tranco na dimensão que você está agora. Uma outra coisa é você aguentar o tranco na dimensão de Jesus, cheio dos 7 Espíritos de Deus. O que é mais fácil? Eu prefiro buscar agora. Eu prefiro correr atrás agora. Porque quando chegar o dia mau, pelo menos, se a gente buscar, ser fiel, fazer o que foi chamado para ser feito, nesse dia virá o avivamento. A gente já estudou sobre isso, a gente sabe sobre isso. Virá a chuva serôdia. Mas não pense que a chuva serôdia, que o avivamento vem para todo mundo, não. Vem para crente, não. Vem para os fiéis, os servos. Esses que receberão o avivamento, vão ser semelhantes a Jesus, vão fazer as obras maiores do que Jesus, são esses que despertam as 5 prudentes que estavam dormindo. Ou seja, crente que está só em banho-maria. Aí, quando desperta essas 5 virgens, elas têm um período de 7 anos para poderem se ajeitar. É o tempo que Deus vai dar para essa igreja se ajeitar. Mas sabe como é que elas vão se ajeitar? No deserto. Sem poder trabalhar, sem poder comprar roupa, né? Fazer chapinha, sem poder usar um perfume, sem poder escovar um dente, sem celular. Agora, o que é mais fácil passar por isso? Uma pessoa que descobriu agora que tem que passar, ou aqueles que já estavam se preparando há anos? Há anos se preparando para isso, porque para mim isso não vai ser novidade. Eu estou me preparando para esse dia. Agora, e para quem não está se preparando? E para quem está achando que é só Jesus voltar e acabou a história e eu estou salvo? Isso é o que a Bíblia chama de estarem dormindo. Estarem dormindo. O negócio vai apertar, vai ficar ruim. Na Nicarágua,
não pode mais ter igreja. Eles estão botando policiais nas portas das igrejas para nenhum cristão entrar. A América Latina está se tornando assim. Não sei quantos mais de anos sobrevida nós teremos. Pode ser mais 4 agora. Ou pode ser não. Ou não pode ser também. Ou pode ser que sim. E Deus vai apertar, porque é no meio da perseguição que a igreja começa a se ligar. Porque enquanto eu estou comendo e bebendo, eu estou achando que Deus está me aprovando tudo que eu estou fazendo. Na minha família ninguém é doente, ninguém morre, né? Eu tenho um bom emprego, tenho um bom trabalho, então Deus está me aprovando. Então as pessoas já acham isso. Aí o que Deus vai fazer? Vai te dar a opção. Ou você usa a marca da besta e você come e bebe, continua com a sua vida boa, de comer pipoca e ver Netflix. Ou você vai começar a se enquadrar aos que eu quero que se enquadre, que é ser perseguido pelo meu nome. Aí você escolhe. Ou você começa a se santificar hoje, começa a buscar hoje, começa a se arrepender hoje, para quando a perseguição de fato vier, você ser tomado da plenitude de Deus, que eu acredito que nessa dimensão, passar por esse momento vai ser mais fácil. É mais fácil. Porque nessa dimensão, sendo tomado de toda a plenitude, eu posso até estar sendo apedrejado, mas eu vou estar vendo o Senhor se levantando lá no alto, igual Estevão. Aí eu vou poder dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, para quem não vive essa dimensão, tem medo até da morte. Tem medo até de morrer. Eu pego avião tranquilo, gente. Que se eu sei que se cair, eu sei para onde eu vou. Eu tô tranquilo. Eu sei que a minha missão acabou. É porque Deus quis. Por isso que eu vou de avião para lá, para cá, tranquilo. Se eu morrer, eu sei que eu vou me encontrar com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eu sei. Eu sei que eu tenho crido. Agora, tem gente que tem medo de morrer porque ele sabe que a vida dele não está lá essas coisas. Ele sabe que se morrer, pode acontecer de ao invés de ir para o ar-condicionado, vai ir para um quentinho. Vai lá para o aquecedor, vai para a sauna. Né? Aí tem aqui, não posso morrer não, pelo amor de Deus, que é isso, né? Claro que ninguém quer morrer, eu não quero morrer. Né? Paulo fala, ninguém quer ser despido. Mas se acontecer, eu sei quem eu tenho crido. Ninguém quer. Eu quero ver o Senhor vindo do céu. Eu quero isso. Mas eu não tenho medo da morte. A morte que vai ter que ter medo de mim quando eu ressuscitar. A morte vai morrer um dia. A morte vai pro lago de fogo e enxofre. Nós é que vamos rir da morte, né? Tragada foi a morte da vitória. Aí Paulo fala assim, ó, onde está a morte? Tá rindo, ô? Cadê a morte? Paulo é que zomba da morte. Tira onda com a cara da morte. Isso é um período. É só um período. Mas quem é que vai zombar da morte? Quem é que vai rir da morte? Aqueles que têm a vida na alma. A vida eterna. E a vida eterna não é simplesmente o levantar a mão e aceitar Jesus. A vida eterna é conhecer ao Senhor. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, como único Deus verdadeiro, e ao Teu Filho a quem Tu enviaste. Esta é a vida eterna. A vida eterna é crescer em conhecer cada vez mais o Senhor. A vida eterna não é aceitar Ele. A vida eterna é conhecer Ele. E conhecer não é um conhecimento teológico, é um conhecimento empírico. A palavra ali, conhecer, é aquela mesma palavra que que José conheceu Eva. Como é que Maria. José conheceu Maria. Como é que José conheceu Maria? Eles tiveram intimidade. É intimidade com Deus. Como que eu tenho intimidade com Deus? Na oração, no jejum e na comunhão, porque é através da comunhão que eu aperfeiçoo as minhas fraquezas. É onde eu sou lapidado. É aonde eu sou aperfeiçoado. É aonde homens de Deus me enviam. E é onde eu faço discípulo. Nós não podemos negar o nosso chamado.
que o nosso chamado nunca, nunca saia dos nossos olhos. Nunca saia. O Senhor te escolheu para pregar o reino, para fazer discípulos. Faça isso com amor. Ame o que Deus te deu. Ame o que Deus te deu. Deus não te escolheu à toa, Ele te escolheu porque Ele sabe da sua capacidade. E Ele te deu o Espírito Santo para isso. Ele não está aí de enfeite dentro de você. Ele está dentro de você para que você manifeste essa glória e faça muitos discípulos em nome dEle. Quantos discípulos a gente já tem feito nesse decorrer de 6 anos de canal? 6 anos de canal. Quantas pessoas nos procuram agradecendo a Deus pela palavra que a gente tem pregado, agradecendo a Deus por estar ouvindo coisas que eles nunca ouviram nas igrejas. Agora você imagina se eu paro, zerou, essa irmã não estaria aqui, a Gisete não estaria aqui, não estaria aqui, não estaria aqui. São irmãos que vieram porque ouviram, ela também, lá de Tijuca, viu? Lá de Tijuca. São irmãos que vieram porque uma certa vez eles ligaram o YouTube e encalhou pela jesuicidência de ouvir uma mensagem do reino. Uma vez que ouviu, eles agora não querem outra coisa senão essa palavra. Mas isso foi porque alguém disse: sim, eu vou. Eis-me aqui, use-me a mim. Agora, quantas pessoas poderiam estar mais aqui se fosse você fazendo o que eu estou fazendo? Se eu não faço o que eu faço, de repente, esses irmãos que estão aqui, lá no juízo, o Senhor iria me cobrar. Olha a responsabilidade. Gente, vocês estão tendo consciência do que eu estou falando? Se vocês creem na Bíblia, né? Quem crê na Bíblia é aquilo que eu estou falando. Isso tudo o Senhor vai cobrar de mim. Das almas que eu poderia ganhar, falar, porque quando eu falo em pregar o reino, eu estou falando em cumprir uma missão, em cumprir um chamado. E se eu me nego a fazer isso, o Senhor da vinha, Ele vai me cobrar. É simples assim. É simples, não brinque com coisa séria. Não adie aquilo que é inadiável. Não jogue fora o Espírito Santo que foi dado para você fazer isso. Cumpra a sua missão. Cumpra o seu chamado. Cumpra o seu propósito. Não troque a sua primogenitura por um prato de lentilha. Não venda o seu chamado mesmo por nada. Por pior que coisas que você já passou no passado, Deus não trocou o propósito dele na sua vida. Ele não trocou. Ele não trocou. Decepções nós passamos, escândalos nós vemos, mas o nosso chamado, ele está inadiável nas nossas vidas. Ele é para hoje, ele é para ontem, ele é para agora. Que essa palavra, ela venha despertar no seu coração o desejo de voltar a amar as nações, tá? De voltar a amar o perdido, de voltar a amar o seu chamado, de voltar a amar o que o Senhor depositou na sua vida. Cumpra o seu papel aqui na terra. Nós não apenas nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Isso aí é biologia. Mas o homem não é só biológico, ele também é espiritual. E no mundo espiritual, o negócio é mais embaixo. Porque ele cobra, o Senhor cobra. O Senhor, ele cobra. Não use desculpas para ele. Não use desculpas. Não venha tentar dar uma de engraçadinho, tentar passar a perna em Deus, que isso não vai colar. Não vai colar. Amar nada. Pode um parente morrer, você deixa os mortos, enterrar os mortos, você vai e prega o reino de Deus. Não tem desculpa. Ou você carrega a tua cruz, faz a sua parte de ensinar as nações, procura se santificar para libertar a criação do cativeiro, ou você não será aprovado.
não será aprovado. Paulo disse, considerai a bondade e a severidade do Senhor. Considere as duas coisas. Porque se tu também não for fiel, tu também será cortado. Considere as duas coisas, a bondade e a severidade. A bondade porque ele te ama, ele dá tempo, ele é longânimo, ele dá chance, ele te escolheu antes de você nascer. E a severidade é que se nós não nos arrependermos, porque ele está à porta e bate, ele virá e vai tirar a nossa coroa. Outro tomará a nossa coroa. E isso me dá temor, que eu não quero que ninguém tome a minha coroa. Eu pego até a coroa dos outros, mas ninguém toma a minha não. Dos outros eu pego, mas a minha ninguém pega não. Né? Que ninguém tome a tua coroa, meu irmão. Não negocie a tua coroa. Você tem um chamado, você não é qualquer um. Qualquer um vive de qualquer jeito. Agora, um filho de Deus vive como um filho de Deus. Vive como um sacerdote. Vive como alguém que quer estar inserido no corpo, se santificando, aprendendo, amando, fazendo discípulo, batizando, enviando e sendo enviado. Isso é filho de Deus. Quem não é filho de Deus pode viver do jeito que você quer e se for filho de fato, amanhã o Senhor vai cobrar. A minha parte eu já faço. A minha parte é discipular, exortar, animar, chamar para perto, avivar. Se eu não fizer isso, o Senhor vai me cobrar. Ai daquele que meter a mão no arado e voltar para trás. Ai daquele, coitado daquele. Temos que considerar que um dia o Senhor nos chamou e nós dissemos sim para Ele. Dissemos sim para Ele. Isso está anotado e Ele vai cobrar. Amém? Vamos orar? Vamos orar porque na parábola o Senhor, ele fala para o filho assim: isso aqui não está dando fruto, corta e joga fora. Ele fala, não, dá um tempo, daqui a 3 anos a gente volta para ver se vai estar dando fruto ou não. Aí se não der, Senhor, a gente corta e joga fora. Sabe o que é isso? Ele te ama tanto que Ele ainda dá tempo para nós nos arrependermos. Ele te ama tanto que mesmo sabendo que nós estamos estagnados e parados, Ele ainda tem uma esperança. Ele fala, pai, não, agora não, pai, espera um pouquinho. Espera só mais um pouco, vai que naquela mensagem ele volta para Jesus, vai que naquela mensagem ele se arrepende, vai que naquele louvor, que de repente ele ouvindo aquele louvor, ele começa a voltar e passa a ter responsabilidade do reino, e passa a dar fruto. Espera mais um pouco. O Filho intercedendo por nós. É o Filho orando, pedindo para que o Pai aguarde mais um pouco, Pai. Aguarde mais um pouco. Afinal de contas, eu morri por eles. Eu fui lá na terra, me fiz homem por eles. Então aguarde mais um pouco. Só que vai chegar um momento em que esse aguarde mais um pouco, até o filho sabe, tem um tempo para isso. Aí Deus vai e levanta outra pessoa. E ninguém aqui quer ouvir servo mau e fiel. Ninguém aqui quer ouvir isso. Vai ser muito triste. Tanto é que a gente falou, haverá choro e ranger de dente. Isso é uma palavra para cada um de nós, irmãos. É para mim também. Choro e ranger de dentes, você imagina, choro da pessoa que teve a chance de fazer o ID, de pregar, e essa pessoa não quis fazer, ela não quis. Que loucura! Louco, amanhã pedirão a sua alma. Que loucura um negócio desse. Isso é loucura. É só um maluco que faz um negócio desse. O Senhor deposita o Espírito, morre por ele, envia ele. Não quero. Não quer. Louco, amanhã pedirão a tua alma. E o que você tem para oferecer? Isso é loucura. A loucura de Esaú. Vender a primogenitura por um prato de lentilha. É um louco.
Vamos orar para que o Senhor, Ele venha nos agraciar, que o Espírito dEle, que está dentro de nós, possa nos convencer, porque não é o Igor que convence, quem convence é o Espírito. Que o Espírito do Senhor nos convença que nós precisamos nos voltar para o Senhor de verdade. De verdade. Não é voltar com palavras, mas é voltar com prática. Aquele amor de fazer discípulos, aquela chama de evangelizar, aquela alegria em ver alguém quando senta naquela aula, naquele seminário e começa a crer no que nós cremos, aquela alegria volte, a alegria do primeiro amor. A alegria de ver irmãos que estão sendo libertos do sistema e que estão crendo no reino, porque eu fui um canal de bênção para isso. Porque eu chamei, porque eu convidei. Porque eu discipulei, batizei e enviei. E essa chama volte a crescer no nosso coração. A chama de fazer a obra de Deus. A chama de querer ser semelhante a Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer voltar a cear conosco. Ele quer voltar a ter comunhão conosco. Como que o Senhor quer ter comunhão conosco? Senão através do corpo. Senão através dos irmãos. Porque a comunhão é um partir do pão. A comunhão está em um ajudar o outro, edificar o outro, ensinar o outro, a orar um pelo outro. A ajudar aquele que quer fazer a obra. Nos cura, Senhor, do passado. Nos cura, Senhor, das mágoas, das decepções. Que isso fique para trás. O que importa é o alvo. O que importa é o reino. O que importa é a salvação. O que importa é a pregação. O que importa é ganhar as nações. Se um errou, se um escandalizou, isso é coisa do passado. O que importa é o meu chamado. É o propósito que o Senhor tem na minha vida. Eu não vou pautar a minha vida na vida do outro. A minha vida está pautada em Cristo. Está pautada em Jesus. Ele é a âncora da minha salvação. É para Ele que eu olho, não é para o homem. O homem peca, o homem falha, o homem cai. Mas não é o homem o meu Salvador. O meu Salvador é Jesus. É Ele que me chamou. Não foi o pastor Márcio que me chamou. Não foi pastor nenhum que me chamou. Foi Jesus que me chamou. Foi o Salvador que me chamou. Foi o Criador dos céus e da terra que me chamou. É a Ele que eu tenho que prestar contas. É a Ele que eu tenho que ser fiel. Não é a homem algum, é a Ele, é a Ele. Nos dá essa consciência, Senhor. Reative em nós, Senhor, o chamado, o propósito. Reative em nós, Senhor, que a nossa boca volte a ser boca de trombeta. Que a nossa boca volte a ser uma boca de pregação, um chofar na terra. Que as minhas mãos voltem a abençoar, seja com ministração, seja com cura, seja com ministrar louvor. Que as minhas mãos voltem a sair azeite puro das minhas mãos. Que a minha boca volte a adorar a Deus com ministração. Que o meu corpo volte a adorar a Deus com a minha dança, com o meu louvor. Porque eu sou dele e ele é meu. Eu sou do meu amado é meu. Eu te amo. Nada vai apagar o meu chamado. O diabo quis apagar o meu chamado, mas ele está vencido em nome de Jesus. O diabo está derrotado em nome de Jesus. É ele que causa confusão, que causa divisão. É ele que causa esfriamento. Mas em nome de Senhor Jesus está derrotado. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, 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 nada. Que eu possa responder, Senhor, com o teu chamado.
o teu chamado, Senhor. O teu chamado, Senhor. O Senhor me chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu. Que a gente possa amar. A tua palavra diz, assim como o Pai me confiou o reino, eu confio o reino a vocês. O Senhor confiou a palavra do reino a cada um de vocês. O Senhor confiou nos seus lábios a pregação do reino. Ele poderia ter escolhido tantas pessoas grandes, mas Ele escolheu os pequeninos. Ele escolheu a você. Você é importante no reino. Nos ajuda, Senhor. Reative em nós o Teu Espírito. Reative em nós a chama, Senhor. Reaviva a Tua igreja no meio dos anos. No meio dos anos a notifica-se. Aviva, Senhor. Que desça a sua chuva sobre uma igreja que está aguardando a chuva, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.